Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer a sua notificações, né? Fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. A mensagem de hoje, da semana, que nós vamos já entrar no mês do Carnaval, né? E a gente vai trazer assim uma palavra para o povo de Deus com respeito ao Carnaval. Então essa mensagem é pré-carnaval, antes do Carnaval. Muito bem. Então nós vamos analisar, orientar o povo de Deus, louvado seja Deus, para que fujam da aparência do mal. Que os evangélicos devem fugir da aparência do mal. Então nós vamos trazer essa palavra com respeito ao Carnaval, porque não tem nada de Deus em Carnaval. Nós sabemos que tem igreja que usa o nome de Jesus, dizendo igreja cristã, e os líderes levam os seus membros para a festa carnavalesca, para a festa de carnaval. A Bíblia não dá nenhum apoio para esse tipo de festa. Nenhum apoio. A gente pega lá desde Adão e Eva até aqui Apocalipse, não vê nenhuma festa, pelo menos de cristão participando dessas festas diamoníacas, né? Festa completamente organizada por Lucifer, pelos demônios. E os crentes não devem de participar. Então, vamos ver na Bíblia, né, que nessa situação, que nunca eles chamaram os crentes para participar lá. É os crentes que vão. É os crentes que vão. Então, eles não mandam carta fazendo convite. Olha, igreja evangélica, prepara aí um grupo aí pro carnavalesco, para desfilar na rua, vai ter um prêmio, né? Mas só que as irmãs têm que vir de traje, tá? Tem que tirar toda a sua roupa, que você toma ceia, que você vai na igreja tomar ceia, que você vai para o círculo de oração, os irmãos, paletó e gravata, nada disso. Tem que ir lá, tudo pelado, os irmãos só de cueca, as irmãs tudo de lingerie e nu, entendeu? Igual Adão e Eva, antes do pecado, né? Então nós vemos que nunca chegou esses convites para a igreja. É a igreja que vai para lá.
se oferecer para se desfilar em desfile de carnaval. Bloco evangélico, entendeu? Então, mas só que evangelho dirigido por demônio e não pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, eu quero ler aqui algumas passagens para nós vermos, louvado seja Deus, o fracasso de muitas igrejas, muitos líderes, não é? Levando os seus membros para pular carnaval. É como ovelha, presta atenção, ovelha não entra em chiqueiro. Não adianta, ovelha ela só vive em aprisco, limpo. Então nós vemos que é diferente um aprisco de ovelha, onde se reúne e grega todas as ovelhas, o rebanho, e um chiqueiro, onde reúne porcos. Ovelha não se alimenta de fezes, não alimenta de coisa podre, de água suja. Não! Por isso ela tem um pastor, porque ela não conhece o seu alimento. Ela não conhece o seu alimento. Por isso que ela segue o seu pastor. Ela não sabe discernir uma água contaminada de uma água saudável para poder beber. Ela não conhece aquele seu alimento, o seu capim. Louvado seja Deus. Quando que recebeu a erva, que recebeu da madrugada, louvado seja Deus, que recebeu o frescor da madrugada, e depois ela está purinha para as ovelhas poderem se alimentar. Então nós vemos, porco não. Ele come fezes amanhecida. Ele come fezes de tudo, de ser humano, de outros animais. Esse é o alimento do porco. Então nós vemos, louvado seja Deus, Jesus nos orientou que é Ele que é o nosso pastor. É Ele, é quem nós temos que seguir. Se nós somos ovelha, temos que ouvir a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo, o único pastor que nos conduz à salvação e à vida eterna. Nós vemos Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 6, né? E preste atenção nesses detalhes. E aconteceu como os filhos, e aconteceu que, como os homens conheceram, os homens começaram a multiplicar-se. Glória a Deus. Sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. O que ele está falando aqui é as filhas de Caim, que é conhecido aqui como filho dos homens. Por que filho dos homens? Porque Deus separa. Os filhos de Deus é aqueles que servem a Deus. E como Eno começou a invocar a Deus, então Deus reconheceu a Eno que toda a descendência dele fosse como filho de Deus, porque eles adoravam a Deus. Todos dois são filhos de Noé, tá? Tanto louvado seja Deus, o Eno, não é?
como também, né, Caim. Caim, né, também era filho de Adão. Então, você vê que um foi por uma geração de ímpio e outra foi para a geração para servir a Deus. Olha a separação que houve. Deus se agradou de um e não se agradou do outro. Deus agrada até hoje de quem o busca e o serve, e não se agrada para quem não dá atenção a ele. Você acha que esse povo que vão pular carnaval toma Santa Ceia? Você acha que eles têm consagração? Que é para invocar a Deus? Você acha que ele tem alguma coisa a ver com Deus? Então ele é conhecido como filho de Belial, filho da perversidade, que são entregues inteiramente ao pecado. Então nós vemos que os filhos de Deus são conhecidos por adorarem a Deus. Nós somos conhecidos como filhos de Deus. Eu quero deixar aqui, antes de nós entrarmos mais nesse assunto, aqui no livro de Louvado seja Deus, 1 João, capítulo 5, versículo 19 e versículo 20. Primeiro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Diz assim: os filhos de Deus, vede com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Olha que tamanho de presente que Deus deu para a sua igreja. Que Ele deu, olha bem, Ele fez questão, não é? De que nós fôssemos chamados de filhos de Deus. Lá em Gênesis está escrito como filho do homem. Em Samuel está escrito como filho de Belial. É o filho de Belial. Lá em Gênesis, o filho do homem, eu sou o filho de Belial. Então, os filhos de Deus e os filhos de Belial. E as filhas de Belial, né? Os homens de Belial, os filhos dos homens cresceram muitas filhas. É isso que Gênesis está dizendo. Que cresceram muitas filhas, mas nós voltamos aqui em João. Que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Deus, porque não conhece a Ele, Deus. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Vejam, louvado seja Deus. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Continuando essa leitura, esse raciocínio, para nós falarmos de carnaval. Então nós somos filhos de Deus. Estou mostrando um lado. Muito bem. Versículo 19, 5 de 1 João, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Todo mundo está no maligno. Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Ele já veio, o Filho de Deus já veio. Ele foi quando ele nasceu, tá? E nos deu. E quando ele nos veio,
olha o que ele deu para nós. E quando ele é vindo e nos deu entendimento para nós discernirmos, para nós discernirmos o pecado da santidade, uma coisa de outra. Então todos os filhos de Deus têm esse discernimento, entendeu? Você acha que o filho de Deus deve pular carnaval? As irmãs do círculo de oração, as jovens da mocidade, porque lá a lei dele lá tem que entrar nu, tem que entrar ela nu, tem que ir mostrando todo o sexo lá, entendeu? Tem que entrar nu, naquela farra de safadagem, Então nós vemos desfiles na escola, na rua, mulheres casadas, solteiras, homem casado, troco de parceiro, uma festa de sexo, uma festa completamente demoníaca, uma festa preparada pelo papai Lucifer, pelo diabo. Veja o fim dessa festa. Quantas famílias são destruídas. Veja a maldição que entra nesses lares. Vejam quantas mortes, quantas mulheres perdendo seus maridos, perdendo seus filhos, quantos homens perdendo as suas mulheres, perdendo seus filhos. Veja a maldição. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é uma maldição que nós vamos ver antes, depois, vamos ver, Provérbio 26, versículo 2, que diz assim, eu quero mostrar para os irmãos. Provérbio 26, versículo 2, que diz assim: a maldição não cai sobre quem não merece. Ela é como um pássaro que voa sem rumo. Você acha que um pássaro que voa sem rumo, ele não tem rumo, não tem direção. Olha, vou dessa árvore para aquela árvore, depois para aquele pátio. Não, ele não tem rumo. A maldição também não tem rumo. E como é que um pássaro para em um determinado lugar? Onde tem arpiste, onde tem alimento para ele. Ali ele vai e para. Pode ser na área da sua casa, no quintal da sua casa, pode ser na rua. Aonde tiver o alimento para ele, ele vai. A maldição é assim. A casa que chama a maldição, ela vai lá dentro. A pessoa que não está debaixo da palavra de Deus está debaixo da maldição de Deus. Por isso que a maldição chega nesse lugar, chega nessa casa, chega nessa família, porque não tem a proteção divina, não tem a proteção de Deus. Estão lá no carnaval, destruindo a sua família, afrontando a Deus. Então nós veja o fim dessa festa, 3 dias de carnalidade imoral. Veja quando ele começa a catar, veja quanto desastre na estrada, pessoas perturbadas, completamente com desvio mental. Então nós vemos drogados, pessoas prostituindo, levantando contra Deus, então ofendendo a Deus com a vida que Ele deu para cada um. Então nós vemos
Como que a maldição chega numa família? Como que a maldição chega em uma casa? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, continuando aqui, sabemos que somos filhos de Deus. Todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Você acha que o carnaval é verdadeiro? Ele deu-nos entendimento para nós cultuarmos a Deus, adorarmos a Jesus. E nós vemos, porque Ele é o nosso Salvador, que nos vai levar-nos para a vida eterna. Então nós vemos, louvado seja Deus. E isto é em Jesus, Filho de Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele, Jesus Cristo, é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É a vida eterna. Ele é a eternidade. Ele é a eternidade. Então nós vemos, voltando lá em Gênesis, louvado seja Deus, capítulo 6 de Gênesis, e no versículo 1 que nós lemos, diz assim, repetindo. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. Quando fala homem, está falando os descendentes de Caim. Viram os filhos de Deus. Olha como é diferente a tratação. Os filhos de Caim e os filhos de Sete. Como é completamente diferente. E os dois eram irmãos. Os dois eram filhos do mesmo pai. Tanto Caim como Sete. Abel não está porque o Satanás do Caim matou ele. Então, está aqui Sete, o representante de Abel. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, que as filhas de Caim, as caimitas, eram formosas. Então eles tomaram para si mulheres de todas a que escolheram. Eles escolheram as mulheres porque elas eram muito bonitas. E vejam que eles saíram do grupo deles. Não foi elas que foram tirar eles da presença de Deus. Eles saíram da presença de Deus e foram juntar com as filhas de Caim. Veja, os filhos de Deus foram juntar com Lucifer. Não é referindo às filhas, eu estou falando os filhos de Caim, um global, um mundo todo, aquele povo que não servia a Deus. Eu estou botando Lucifer como representante de Caim. E o Filho de Deus como representante de Sete. Muito bem. E vejam, não foram elas que foram atrás dele, mas eles que foram atrás dela. Veja os dias de hoje. Não é o povo, o carnaval, não é o grupo de carnaval, não é a sociedade do carnaval que vai fazer convite da igreja, para a igreja ir pular carnaval. É a igreja, é os crentes perturbados que tem na igreja, crente desconvertido, que sai da igreja e vai pular carnaval, que tem a mente de demônio. Não respeita o sangue de Jesus, que lavou a alma dele, que lavou, louvado seja Deus, a vida dele, que tirou ele do charco de lama.
e colocou dentro do aprisco. Deus nos tirou do chiqueiro e colocou dentro do aprisco. Agora nós, de posição de ovelha, saímos do aprisco e vamos para o chiqueiro. Louvado seja o nome do Senhor. Ovelha não se dá com lama. Ovelha não come fezes. Ovelha não anda com porco. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Esses líderes não são pastores que faz uma ação dessa, que leva as suas ovelhas inocentes para pular carnaval. Então nós vemos, só que Jesus falou assim: as minhas ovelhas ouve a minha voz. Ouve a minha voz e me segue. Então nós vemos, seu crente é um crente de verdade. Um crente de verdade, ele tem que ouvir a voz do seu pastor, Jesus. Vamos supor que o meu pastor, o meu líder, chega para mim e fala: olha, gente, nós vamos fazer uma escolinha de samba dos evangélicos aqui. Nós vamos pegar o grupo de varão, o grupo as irmãs do ciclo de oração, o grupo de jovens, e nós vamos fazer uma escola abençoada aqui de samba para nós pular carnaval, tá? E você também vai governar um grupinho lá, tá? Você acha que eu, que já ouvi a voz do pastor Jesus Cristo, eu vou entrar num negócio de amoníaco desse? Não existe ninguém no mundo que faça eu entrar num lugar satânico desse. Deus já me tirou de lá. Eu estive lá. Eu pulei carnaval quando eu não era crente, bem entendido. Eu pulei carnaval. Eu sei como que é esse ninho de Lucifer. Como que é esse ninho de Lucifer? Quantos casamentos estragados tem ali dentro? Eu estou falando porque eu participei disso tudo. Deus permitiu. Por isso que eu era endemoniado daquele jeito. Era mulher, tinha 4 mulheres, tinha 4 filhos com cada mulher. Mexia com droga, mexia com bebida, mexia com... Deus permitiu, enfiou eu lá dentro da lama, lá dentro da barriga da serpente, para me conhecer. Ele tirou de lá para me mostrar para toda a igreja como que é lá dentro. Eu conheço esse inferno, porque de lá que Jesus me tirou. Estou falando com propriedade, porque eu estive nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei o que é o adultério. Eu sei o que é fumar maconha. Eu sei o que é se drogar. Eu sei o que é se prostituir. Eu sei o que é roubar. Eu sei o que é brigar. Eu sei de tudo isso daí. Eu aprendi com o líder Lucifer. Ele me ensinou tudo isso aí. Agora Deus põe uma arma na minha mão para me poder lutar contra o diabo, que é a sua palavra, que é o seu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma arma para lutar contra isso. Eu estou falando de carnaval porque eu conheço esse tipo de coisa. Quando eu falo de adultério, eu sei o que é adultério. Eu sei o que é isso. Deus me tirou de lá de dentro do charco de lama e firmou meu pé na rocha, que nem diz o Salmo 46. E vejo, louvado seja o nome, e colocou um novo cântico em meus lábios. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Deus tirou do charco de lama, firmou meus passos na rocha, firmou meus pés na rocha, e colocou a sua palavra na minha boca, no meu coração, para me poder falar sem nenhum constrangimento. Então nós vemos, louvado seja Deus, nós falamos
com propriedade. Eu sei o que é esse outro lado. Eu estive lá. E quando me converti, eu estava com 28 anos de idade. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador. Então nós vemos tudo. O diabo não tem nada de novo para mostrar para mim. Nada. Conheço tudo esse truque desse lixo. Eu conheço tudo esse truque. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, quando eu falo, louvado seja Deus, que um pastor, que um líder leva a sua igreja para pular carnaval, ele está endemoniado. Porque eu sei do que estou falando. Eu conheço os dois lados. Eu conheço o lado da igreja e conheço o lado de Lucifer, o lado do carnaval. Eu conheço os dois lados. Posso falar com propriedade. Deus me fez eu conhecer o charco de lama para usar, louvar onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus me revestiu com a sua graça para falar com propriedade sobre esse lixo de carnaval. Louvado seja o nome do Senhor. Se fosse bom, eu estava lá. Não precisava vir para cá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você tem que ouvir a palavra de quem esteve lá. De quem esteve lá, do outro lado. Então não vem que agora é a oportunidade que Deus me deu. Agora que está fazendo efeito, está dando entendimento. Olha aqui que diz Paulo, que disse João, que ele nos deu entendimento. Senhor, por que eu sofri tanto? Agora Deus está mostrando para mim o porquê que eu estava na profundidade da lama do diabo. Pra quê? Para agora que ele me lavou com seu sangue, colocou a sua palavra em meu coração e no meu entendimento, para me poder falar com propriedade. Ninguém falou para ele, eu ouvi falar. Não, eu estive lá dentro. Essa prática eu fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus, entendeu? A escola é de Lucifer, ele que é o chefe. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos a igreja de Jesus não pode nem passar na rua do carnaval. Nem tem nada para ver. Porque a ovelha, Jesus falou, a minha ovelha ouve a minha voz. O pastor, quando ele tira o rebanho do aprisco, ele vai na frente para preparar o alimento das ovelhas. Então ele leva ela para um campo, pasto verdejante. Antes, ele passa lá para ver se não tem fezes de outros animais no capim, aqui onde elas vão comer, se alimentar. Ver se nas águas que elas vão beber, se não tem xixi de outros animais, a água não está contaminada, porque a ovelha não sabe discernir isso. Vai ver se não tem erva daninha, né? Urtiga, esse tipo de coisa, toda para ela poder se complicar na sua alimentação, não é? E o pastor, ele examina tudo isso aí, o que as ovelhas vão comer e vão beber. Então ele vai na frente, pode ver que elas não vão amarradas. Elas não vão amarradas, não tem cordinha no pescoço de nenhuma delas. Viu? Nenhuma delas. Elas vão na frente, o pastor vai na frente e ela vai acompanhando atrás. Porque ela vai ouvindo a voz do pastor. O pastor vai cantando tudo e ela conhece todinho. Ele vai na frente e ela vai atrás. Antes, olha, se eles forem ali no Egito, por exemplo, no antigo Egito, na Índia, nesses lugares que dá muito esses tipos de animais, né? Essa situação,
O pastor, ele vai na frente, as ovelhas o acompanham. E às vezes ele tem que atravessar a cidade, os vilarejos. E às vezes no vilarejo ali eles passam, o pastor ele passa no meio de um canteiro de ovos, de verdura, no meio das hortas, tá ali a plantação ali de verdura, de tudo aquilo que a ovelha gosta e os animais gostam de comer. Mas um pastor ele pode passar no meio de verdura, no meio daquela horta bonita, verdejante, mesmo a ovelha faminta. Se o pastor não parar, ela não para. Ela não ataca nenhuma verdura, não come nenhuma folha de verdura, mesmo faminta. Por quê? Porque o pastor não parou. Ela sabe que não pode parar. Ela está ouvindo a voz do pastor. Aquela ordem que era para ela nem viu. Ela nem viu, ela sabe que não é para comer, porque o pastor não parou ali. Então nós vemos, porque ela está ouvindo a voz, ela está seguindo o seu pastor. Então nós vemos, se nós estivermos passando, indo para a igreja, para casa, qualquer lugar, e encontrarmos um desfile de escola de samba, você acha que nós, na posição de ovelha, vai passar no meio daquela horta? Você acha que nós vamos parar no meio do carnaval para ver o carnaval? Para ver aquele monte de mulher pelada no meio da rua, mulher casada, sem vergonha, nu no meio da rua. Homens casados enfiando a sua mulher para ficar exposta no desfile de escola de samba, se requebrando, se rebolando. Então nós vamos, você acha que nós, na posição de ovelha, vamos parar para assistir um negócio desse? Um negócio endemoniado como esse? Não, porque ali nós não vamos ouvir a voz do nosso pastor. O que diz Isaías? Vocês ouvirão uma voz, e os seus ouvidos ouvirão uma voz por detrás de ti, dizendo: esse é o caminho. O evangelista Hoje. Não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Prossiga. Aqui está o carnaval, aqui está tudo, aqui está a horta, aqui está tudo, está com fome, está com tudo. Esse é o caminho. Ao ouvido, a voz do Senhor está falando no meu ouvido, na sua consciência, no seu coração. E olha, graças a Deus, janeiro já está terminando. Já terminou janeiro, tá entrando, nós já tomamos a nossa primeira ceia, já está chegando a nossa segunda ceia, o nosso banquete espiritual. Sentado, participando do corpo e do sangue de Jesus. Não indo lá procurar tomar cinza porque pulei carnaval. Para o padre pôr cinza na minha cabeça porque eu pulei carnaval. Não! Então nós vemos, louvado seja Deus. Isso aí é a pessoa querendo se isentar da culpa. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos que Sodoma e Gomorra foram destruídos e as demais cidades em volta. Foi porque eles quiseram atacar o anjo? Não! Antes dos anjos chegarem lá, já estava decretada a destruição de Sodoma e Gomorra. Quando os anjos falaram com Abraão: olha, Abraão, Sodoma e Gomorra vai ser destruído. Mas, Senhor, se eu encontrar 50, vai, tá bom. Se você encontrar, eu não destruo, por amor de 50. 40, 30, 20, 10. Não encontrou ninguém. Abraão chegou e parou. Uma cidade, 4 cidades, não tinha 10 pessoas que servissem a Deus. Nem mesmo dentro da casa de Ló. Nem mesmo dentro da casa de Ló.
que ele tinha seus filhos, tinha suas filhas, seus genros, não é? E vejo que nem mesmo na casa de Ló tinha 10 pessoas que temessem a Deus. Então nós vemos, louvado seja Deus, que ela já estava condenada. Então olha, o carnaval, ele já está condenado, o mundo está no maligno. O mundo está no maligno. E todas as pessoas, se você morre no carnaval, você não tem chance de salvação nenhuma. Porque você está cultuando, reverenciando a Lucifer. Você não tem chance nenhuma da eternidade com Cristo. Então nós vemos, louvado seja Deus, esses tipos de fé já está quando o mundo está no maligno. O mundo jaz no maligno, está deitado no demônio. E está cobertado por seus pecados. Então nós vemos, louvado seja Deus, a palavra do Senhor, o dia de Sodoma e Gomorra, louvado seja Deus, já tinha sido, louvado seja Deus, já tinha sido condenada quando o anjo chegaram lá. Justamente o anjo foi lá justamente para isso, para acabar de terminar aquilo que Deus tinha determinado. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor, que o carnaval, mesmo se vocês que estão certos de Deus, mesmo que seu líder, seu pastor, vamos lá, convide você para ir para lá, você não vá. Você não é obrigado a aceitar, não. Você não é obrigado a aceitar. Você tem que ver o seu pastor verdadeiro é Jesus. Você tem que ver o que a voz do Espírito Santo vai falar dentro do seu coração. Então nós temos que ouvir a voz de Deus. Então nós vemos que a palavra de Deus, ele nos aconselha a nós estarmos firmes na presença de Deus, aguardando a vinda de Jesus em nossos deveres práticos, que é o nosso culto, as nossas orações, a nossa invocação a Deus. E nós temos, louvado seja, orar por essas pessoas que não conhecem a palavra de Deus. Até agora eu falei para quem conhece, mas é a pessoa que está lá pulando o canal, ele não conhece, é o tipo de pessoa que não conhece o perigo que está correndo, que está andando. Então, não tem muito o que falar, eles fazem o que eles quiserem. Mas quando a pessoa se converte, que Jesus já tirou de lá do chiqueiro, e a pessoa quer por livre e espontânea vontade voltar para o chiqueiro, aí é um problema dele. Eu quero ainda ler aqui Números, não é? Em Números capítulo 15, né? O versículo 30 e 31. Olha que como é interessante essa palavra. Números capítulo 15, versículo 30 e o 31. Olha o que está escrito nessa palavra. Que diz assim: mas quem pecar de propósito, de livre e espontânea vontade, quem pecar porque quer pecar, você como é cristão, isso é para os cristãos, tá? O que não é cristão não tem nada a ver, tá? Porque os cristãos já foram lavados dos seus pecados, mas agora ele sabe aonde os pés dele devem de pisar. Quem pecar de propósito, se a pessoa vai pular carnaval, quer dizer, todos os crentes é instruído. Quem pecar de propósito, tanto o israelita de nascimento como o estrangeiro, este será culpado de ofender a Deus, o Senhor.
essa pessoa será morta. Versículo 31. Pois ela rejeitou o que o Senhor disse e desobedeceu os seus mandamentos, porque quis. Essa pessoa que fizer isso será responsável pela sua própria morte. É como se você colocasse um laço, uma corda no pescoço e pulasse, né? E ficasse pendurado. Você se matou porque quis. Ninguém mandou você fazer aquilo. Então a pessoa que vai pular carnaval vai porque quer. Vai porque quer. Ninguém vai acorrentado para pular carnaval. Ninguém vai amarrado para pular carnaval. Mesmo que um pastor, um líder meu, põe um revólver na minha cabeça, eu não faço isso. Ele vai ter que disparar. Fala, pode disparar, porque eu não vou. Porque eu não vou. Entendeu? Porque eu não vou. Quanto mais eu ir de livre, espontânea vontade, sendo que eu conheço o lugar que dá onde sair. Perguntem. Perguntem. Todos vocês. Todos nós. Vamos fazer uma pergunta para o filho pródigo. Vamos fazer uma pergunta, todos nós. Fazer a mesma pergunta para o filho pródigo. Filho pródigo, você quer voltar lá para o chiqueiro? De onde você veio? Você saiu daqui, do aprisco, e foi para lá, para comer lavagem de porco, para brigar com o porco, para roubar a comida do porco lá, porque não tinha comida. Ainda roubou ainda o porco para comer. O porco comendo fezes lá, você foi roubar fezes dele para comer, porque não tinha o que você comer. Você quer voltar para lá? Quer voltar para o chiqueiro? É uma pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos. Eugênio, evangelista Eugênio, você diz no seu testemunho que Deus tirou você de dentro da barriga da serpente, a serpente tinha te engolido, que tirou você de dentro do charco de lama. E Deus enfiou a mão lá na lama e tirou você de lá de dentro. Faz 49 anos, dia 18 de maio, vai fazer 40, se Deus quiser, né? Vai fazer 49 anos que Deus colocou na presença dEle para falar sua verdade, sua palavra. Agora, evangelista Eugênio, eu quero perguntar, você tem 49 anos na presença de Deus. Você quer voltar para lá, para o chiqueiro? Nem que fosse para ganhar o mundo inteiro. Não queria. Porque o meu mundo é Jesus. O meu mundo é Jesus. Ele me tirou de lá. Então nós vemos que a minha resposta é não. Estou bem aonde estou, na presença de Deus. Que Deus assim abençoe a todos, em nome de Jesus. E não se esqueça, crente que pular carnaval está endemoniado, é seguidor de Lucifer. Crente tem que aproveitar esses dias para adoração a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, Jesus.